Uma pergunta sobre futebol feminino, teve a questão da Copa do Mundo, né? Foram divulgar a lista dos CTs. Houve alguma consulta para que o Cruzeiro liberasse alguma das tocas da Raposa ou não chegou até essa conversa com a FIFA? Eles fizeram uma consulta, uma visita, né, aqui no CT, tanto na Toca 1 como na Toca 2, e essa vistoria foi direcionada pelo Departamento de Futebol Feminino na época, e por algum motivo o Cruzeiro acho que não foi escolhido para ser uma das sedes de algumas seleções, tendo em vista também que a gente não tinha definido o nosso planejamento do meio do ano para a pré-temporada. Então o Campeonato Brasileiro automaticamente vai parar no futebol feminino, mas o clube continua suas atividades, né? Então a gente tem planejamento de pré-temporada para o ano que vem e nesse sentido o Cruzeiro foi procurado, mas não chegamos em nenhum acordo com a FIFA, não chegamos a nem receber proposta, nem solicitar alguma oferta. Foi só uma consulta e apenas isso. Ei Pedro, repórter Sofia Cunha, muito obrigada primeiramente por ter topado falar com a gente. As minhas dúvidas são em relação à equipe feminina, né? O Cruzeiro agora volta a reestruturar o projeto de base e a gente sabe que não é só selecionar 25 jogadoras e colocar para treinar na Toca 1. Tem toda uma questão de estrutura, né? De comportar comissão técnica, enfim. Dito isso, o que a diretoria definiu para essas atletas? Onde elas vão treinar, onde elas vão jogar e onde vai ser o alojamento delas? Se por acaso esse investimento que a diretoria promete na Toca 1 vai contribuir para isso e se no futuro a gente pode pensar aí num complexo dedicado ao futebol feminino, né? Onde profissional e base vão treinar e facilitar aquele momento de integração. Muito obrigada pela atenção mais uma vez. Um abraço. Obrigado pela pergunta. É um momento importante, né, do futebol feminino com a categoria de base. A gente está estruturando a Toca 1 para receber essa categoria. Então essa categoria ela vai usar as dependências da Toca 1, a categoria dedicada toda ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro não vai terceirizar a categoria de base para outros fazerem, só vestir a camisa, não. O Cruzeiro vai fazer o projeto da categoria de base do feminino e esse projeto ele vai ser implementado na Toca 1. Então toda essa infraestrutura que a gente está fazendo lá, todas as reformas na Toca 1 é também para a base do futebol feminino. E o sonho, né, dela de ter a casa do futebol feminino, né, é um sonho importante, né, que seria agora a consolidação com a base, né? Com a base do feminino a gente pode pensar numa estrutura um pouco maior, né? Porque a gente não tinha a base do futebol feminino. Agora tendo a base do futebol feminino a gente pode pensar aí a longo prazo no futebol feminino, na categoria de base, no espaço todo dedicado a elas no futuro, que seria muito importante, mas respondendo a principal pergunta, a base feminina vai integrar lá a Toca 1 e usar as dependências. E os jogos a gente vai mandar também na Toca 1 e vamos ver a demanda de alguns jogos de TV, se vai ter transmissão ou não, para a gente definir um outro local, mas a princípio serão todos utilizados na Toca 1. Falando ainda em casa do futebol feminino, o Cruzeiro tem jogado na Arena do Jacaré, mas há planos, chegou até conversa de poder comprar talvez a Arena Gregorão, mandar jogos de Independência. O que o Cruzeiro pensa no estádio profissional para o futebol feminino? A gente pensa num estádio tanto para o futebol feminino como para a nossa base, né? A gente pensa o Cruzeiro como um todo, né? O Cruzeiro profissional base feminino é um Cruzeiro só, a gente tem um tratamento único Cruzeiro e a gente escolheu a Arena do Jacaré por ser um estádio, por ser uma arena interessante, próximo daqui para alocar o futebol feminino e também o nosso sub-20 em alguns jogos. A Arena Gregorão a gente teve umas conversas, umas primeiras tratativas sim, para ser um estádio tanto para o feminino quanto para a base, mas não avançamos e optamos pela Arena do Jacaré por termos uma proximidade grande com o Democrata. É um clube que sempre está no coração, a nossa empresa sempre ajudou, então são parceiros interessantes. Mas a gente pensa assim no futuro ter uma casa Cruzeiro, né, que vai habitar tanto o futebol feminino como base, quem sabe alguns jogos do profissional, mas isso é um projeto a longo prazo, um futuro,
que não está em pauta agora nesse momento, a construção de um novo estádio, enfim. Mas o nosso foco agora em infraestrutura é na Toca 1 para adequar, para fazer toda a reforma, como a gente fez a reforma aqui na Toca 2, ela está finalizada. E a gente fazer na Toca 1 e posteriormente, quem sabe lá na frente, pensar em alguma casa para o Cruzeiro, um estádio tanto para a base feminina. E para encerrar, uma última pergunta sobre o futebol feminino em relação às finanças do feminino. O Cruzeiro prevê para os próximos meses um crescimento de investimento? Como é que o Cruzeiro avalia isso para esse segundo semestre de 26 que está chegando e também já pensando em possíveis 27, Cruzeiro que vem sendo para disputar a Libertadores pela primeira vez? A gente gostaria muito de ter mais investimentos de TV, né? Principalmente de TV para o futebol feminino, né? Eu vejo que os clubes são muito dedicados ao futebol feminino, mas a gente ainda vê pouco recurso financeiro de fora para ajudar os clubes nesse investimento que a gente acha muito importante. Então, a gente tem um planejamento para o futebol feminino financeiro já para o ano todo, já incluindo a Libertadores, já incluindo novo planejamento junto com o treinador, que é fantástico, mas a gente gostaria muito. Ele é peça-chave nesse projeto, né? Ele é um treinador de um alto nível e a gente espera contar com ele nessa renovação, mas a gente gostaria muito de ver, assim, principalmente as detentoras de imagem, né, as TVs, para ajudar os clubes nas transmissões, um investimento maior, mais patrocinadores. Quanto mais a gente conseguir investimentos externos de empresas, de patrocínios, direitos de TV, a gente consegue reverter todo esse dinheiro para o futebol feminino, que hoje a gente vê muito pouco investimento, mas... Com a Copa você acha que vai ter mais valorização? Com a Copa a gente tem mais uma visibilidade, né? Então vai mostrar ainda mais o valor do futebol feminino, que para a gente é muito importante, mas a gente espera que isso seja efetivamente um marco importante aqui no Brasil para várias empresas, vários grupos econômicos também acreditar como os clubes acreditam no futebol feminino, as detentoras de imagem também acreditarem e comprar essa ideia junto com os clubes para a gente valorizar ainda mais o campeonato, valorizar mais o futebol feminino, que é isso que a gente espera no curto prazo.